tratou adolescente? Você já teve contato com algum adolescente problemático? Infrator? Sim. Sim. Já tratei. E aí eu tive que tratar dos pais também. Tá certo? Porque geralmente os pais sofrem muito. Aliás, é um assunto que nós vamos falar hoje, que é a ingratidão dos filhos. Exatamente. Eu estava Você querendo entendeu? puxar o assunto para a gente Isso. chegar no tema de hoje. Isso. Filhos ingratos é o tema hoje aqui do Polícia Notícia, com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando. Ele vai abordar esse assunto, que é um assunto Claro. atual, né? É um assunto que muitas famílias, se não estão convivendo, podem conviver. Claro que a gente torce para que não, mas pode realmente acontecer. Eu vou te falar uma coisa, o Faria. Toda família, a maioria das famílias que eu conheço, convive com esse tipo de drama. Pelo menos um filho na família sai ingrato, uma filha. Um sobrinho, sobrinho dá problema. Isso faz parte da família humana, tá? Porque muita gente fica falando, minha família é esquisita, é enguiçada. Eu falo, meu amigo, a maioria das famílias tem problemas, tá? É muito raro, você pode contar até nos dedos da mão, famílias que são absolutamente harmônicas. Isso é a maior raridade do mundo, tá? Então, nesses casos, por exemplo, de filho infrator, os pais sofrem, porque o pai tem que entender o que, Faria? Que o pai, ele dá bom exemplo muitas vezes, mas os filhos, eles fazem as escolhas por vontade própria. Esse tipo de escolha que o filho vai fazer para ir para o lado do bem ou lado do mal, o pai não tem como entrar nesse mérito, tá? Infelizmente, muitos jovens... Por mais que converse, Por mais que conversa, Faria. Isso aí, aliás, eu trato bastante de pais que vêm me queixa clínica lá, que é a coisa toda, é problema com os filhos. Eu falo, minha senhora, só deu exemplo pro seu filho, eu dei, meu marido é trabalhador, é honesto, é correto, mas meu filho quis ir pro caminho, né, do crime. Eu falei, minha senhora, só não tem que ficar se culpando, tá? Porque os filhos, eles têm o seu livre-arbítrio, tá? E as escolhas cada um faz. E a molecada hoje com 15, 16 anos já sabe muito bem o que é uma escolha correta e uma escolha inadequada. Eles sabem bem. Fernando, a partir de qual idade, geralmente, essa criança, esse menor, num contexto geral, ele começa já a achar que tem um poder de decisão? A partir dos 12 anos, Faria. Hoje, 12 anos? 12 anos. Às vezes até menos. Menina aí de 10 anos quer mandar no pai, quer mandar na mãe. Tá? Tem criança... Mas a fase crítica seria entre 12 e 14 anos. Entre 12 e 14? 12 e 14 anos, Faria. Eles já querem ser dono do nariz deles. Tá? Eu acho até que não teria problema, desde que a legislação olhasse para esse lado e diminuísse aquela bobagem deles lá de 18 anos. Porque é o que está causando essa criminalidade aí, ó, no Brasil, essa impunidade que está batendo solto aí para todo lado, Faria, essa questão da maioridade. Ô Fernando, e a gente atualizando então, esses filhos ingratos, seria, já que você falou que é entre 12 e 14 anos, seria mais mulher do sexo feminino, claro, do sexo feminino ou do sexo masculino? Ó, tá dos dois lados, viu, Faria? Não tem mais sexo feminino, nada. Tem, é menina dando trabalho para os pais, é menino dando trabalho para os pais, tá? Porque geralmente os pais, esse tipo de criança, de jovem, eles têm os pais o quê? Que são muito protetores, tá certo? Que não sabem amar a pessoa de uma forma correta, tá? Eles amam de uma forma assim, com apego, tá? E isso é um amor muito perigoso. Tá? Um psicanalista alemão, Faria, o nome dele é Erich Fromm, e ele escreveu um livro, A Arte de Amar, e ele mostrou nesse livro que o amor verdadeiro, o amor maduro, é aquele amor o quê? Que a pessoa, ela ama, tá? Sem esperar nada em troca. Ela ama, sem ficar esperando, sem querer proteger demais. Então os pais, eles têm que procurar ver o jeito que eles estão amando os filhos. Se é com muito apego, com muita permissividade, tá certo? Então eles têm que procurar amar de uma forma assim, madura. O que é amar de forma madura? É lembrar que aqueles filhos que você tem que preparar eles para o mundo, para soltar eles para o mundo. E a preparação começa desde o berço. Tá? Não é chegar lá com 16, 18 anos, a mãe falar, eu tenho que preparar meu filho para o trabalho. Não. Você já tem que começar a preparar seu filho desde os 10 anos de idade. Bom, então Polícia Notícia hoje vai abordar durante todo o programa filhos ingratos, é o tema que Fernando trouxe. Bom, Fernando, filhos ingratos é o nosso tema. Convivência entre pais e filhos, um dos maiores desafios da família? Ai, sem dúvida, viu, Faria? Sem dúvida.
Porque isso aí, gente, é igual o pessoal fala, filho, os casais, eles se juntam, casam, tá? Mas não tem manual de instrução para ensinar como criar um filho, infelizmente. É verdade. Né? Porque ninguém hoje em dia, viu, Faria? Poucas pessoas gostam de ler esse tipo de literatura. Tem literatura boa que ensina isso? Tem. É o nosso Dr. Issam Itiba, tá? O Dr. Issam Itiba, ele tem quase 30 livros que ele fala sobre criação de filhos, tá? Tem o Augusto Cury também, entre outros. Então, quer dizer, mas ninguém lê. Então, o que acontece? A pessoa vai aprendendo aos trancos e barrancos. E o que a gente sempre fala para os casais é o seguinte: nunca discutam na frente dos filhos. Briga de casal entre 4 paredes. Viu, Faria? Por quê? Porque senão as crianças começam a se sentir muito inseguras. Tá? E essa insegurança, muitas vezes, leva essas crianças a querer chamar a atenção do papai e da mamãe. Qual é a forma que eles têm de chamar a atenção? É dando problema na escola, é brigando na rua com coleguinha, você entendeu? Fazendo alguma besteira. Essa questão de casais separados, Fernando, ainda mais tendo um filho ou uma filha, claro, adolescente, pode dar algum tipo de problema para um lado, para o outro, ou não interfere? Pode quando o casal é besta, viu, Fábio? Besta que eu falo é o seguinte: não entra no acordo. Não entra no acordo, gente. Eles têm que entender que o filho sempre vai ser deles. Agora, o marido e mulher, cada um para um lado, não tem problema nenhum. Então tem que deixar isso bem claro para os filhos. Meu filho, seu papai vai ser sempre seu papai, eu vou ser sempre sua mãe. Então não precisa ficar preocupado. Tá? Então, quer dizer, mas não, muitos casais, viu, fica falando mal do marido, do ex-marido, o marido fala mal da ex-mulher. Então, quer dizer, vai criando um turbilhão de insegurança na cabeça da criança. Aí o adolescente fala: gente, eu tenho um pai que é besta, uma mãe que é besta, eu vou fazer besteira também. Pronto. Para chamar atenção. Quer dizer, ele faz isso de forma inconsciente. E essa fase dos 12, 13 que você comentou é uma fase problemática, né? Problemática. Ali ela está em plena formação da Exatamente. Juventude, ali é um perigo. Exato, perigo por quê? Porque quando tem um pai complicado, uma mãe complicada, o filho sempre vai buscar ajuda de conselhos, olha bem, Fábio, na rua. E geralmente, às vezes, vai pegar gente que não tem qualificação para dar esse tipo de conselho. Muito pelo contrário, pode até piorar a situação. Exatamente. E aproveitar da situação. Exato, às vezes cai na mão de um traficante, você entendeu? Colega, a maioria dos coleguinhas, tudo amiguinho da onça. Então, quer dizer, os pais, eles têm que procurar o quê? Ter o quê? Maturidade. Procurar amar os filhos com maturidade. Sem esperar nada em troca, sem ficar criando, viu, Faria, expectativa em torno dos seus filhos. O que a gente observa hoje são muitos pais decepcionados com os filhos, né? Exato. Por que são decepcionados? Porque criaram expectativa. Esqueceram que o filho que eles geraram são humanos. Entendeu? Ninguém pode, viu, Faria, em sã consciência, ficar criando expectativa em torno de alguém. Nem em torno de marido, nem em torno de esposa, nem em torno de filho. Tá? Você não pode jogar o peso do seu querer, das suas expectativas, nos ombros de um adolescente. Quer dizer, você vai massacrar o seu filho. Tá? E a forma que o filho tem de defesa, muitas vezes, daquele amor, vamos dizer assim, massacrante, aquele amor de apego que os pais têm, é fazendo besteira. Entendeu? Dando coisas, chamando atenção. Ô, Fernando, a escola hoje, ela tem um papel realmente importante, porque a gente observa que muitas vezes a escola hoje não ajuda tanto como deveria ajudar. Mas a gente vê que está faltando ali um entrosamento entre pais e a escola, e a criança fica no meio. Porque os pais hoje, devido a essa correria do mundo moderno, né, a mãe trabalha, o pai trabalha, então a criança fica ali meio que perdida. E aí eles jogam a criança na escola e passam a responsabilidade para a escola. Então, isso aí é uma grande estupidez que os pais fazem. Tá? Porque a escola, de forma alguma, ela tem a obrigação de querer educar o filho para o mundo, o filho dos pais para o mundo. Essa questão de educação para o mundo, educação de relações, isso é a obrigação do papai e da mamãe. Não adianta querer jogar isso para a escola. Por isso tem uma diferença entre educar e ensinar. Ensinar a escola. A escola, ela vai ensinar a parte técnica. Tá? O máximo que a criança vai aprender ali é um relacionamento, vai aprender a relacionar com o colega, com a professora, entendeu? A professora pode dar alguns toques: meu filho, você tem que ser mais educado, tal. Mas não pode passar disso. A questão da educação mesmo de peso tem que vir em casa.
E os pais não podem fugir dessa obrigação. Ou então não casem, ou então não tenham filho. Quer dizer, mídia hoje também, Fernando, só te cortando aqui, mas a mídia hoje, a gente tem observado novelas aí que eu vou falar uma coisa, viu? Só estão ensinando coisa ruim e em horários nobres, né? Que eram justamente horários que poderiam ser aproveitados de uma forma diferente. Então a mídia hoje também tem um papel na cabeça ali do adolescente? Olha, Faria, eu vou dar o meu exemplo como pai e da minha esposa como mãe. Nós casamos em 1987. Os filhos começaram a nascer em 88, 89 e 90. O negócio é o seguinte, na época passava uma novela no começo da década de 90, que era Pantanal. Tá? Não sei se vocês lembram do Pantanal. Lembro. Mas o Pantanal tinha algumas cenas fortes. Então o que eu fazia? Na época ainda era a época do vídeo cassete, viu, gente? O que eu fazia com a minha esposa? A gente gravava a novela, tá? Gravava a novela e assistia depois. Tá? E na hora da novela, daquelas porcariadas, a gente tava o quê? Lendo o livro. Tá? Ia ler, tal, conversar e pôr a criança para dormir logo. Entendeu, Fábio? Então a gente tem que saber agir. Tá? Não adianta ficar jogando a culpa na mídia. Porque a televisão, gente, ela põe programa para ganhar dinheiro, gente. Ela não põe programa, novela, ela não está preocupada em educar o seu filho. Tá? Ela está preocupada em ter o quê? Audiência para poder arrecadar o quê? Arrecadar mais anunciante. Então, gente, esqueçam as mídias falada e escrita, tá? E televisiva. Não adianta, elas não vão ajudar você a criar seus filhos. Quem tem que criar seus filhos é você. Hoje em dia tem recurso que você grava a novela, assiste outra hora. Em vez de ficar assistindo a novela ali com o filho de 5, 6 anos, vendo tudo, porque a criança absorve tudo como uma esponja, viu, Faria? Então, quer dizer, renuncie, viu, papai e mamãe? Renuncie ao prazer de assistir um programa ali na hora, grave o programa e assista no outro horário. E coloca o quê? Vocês têm televisão a cabo, hoje tem internet, programas Netflix. Procura colocar programa educativo, tá? E estimula a criança a brincar, porque a criança, quando ela começa a ver que esse programa é muito educativo, ela vai brincar. Ótimo. Entendeu? Não tem nada melhor para desenvolver a cognição infantil do que brincar sozinho, ou brincar com o papai, com a mamãe. Então, quer dizer, os pais, viu, Faria, eles têm que parar de ser egoístas, tá? E imediatistas, tá? Procure pensar um pouco nos filhos. Lembrem-se, televisão nenhuma vai se preocupar com a educação do seu filho. Eles não estão nem aí, ó. O negócio deles é dinheiro. Bom, filhos ingratos é o nosso tema de hoje. Para nós, os filhos ingratos é o tema de hoje aqui do nosso Polícia Notícia. E dentro desse tema, Fernando, pais têm que se valorizar primeiro, tendo em vista aí esses filhos problemáticos? Tem por quê? Porque o filho, a percepção que o seu filho tem de você é a percepção que você tem de você mesmo. Então, quer dizer, se você não tem autoestima, não sabe se valorizar, o seu filho vai perceber isso e vai montar, ó, nas suas costas. Então, os pais, eles têm que trabalhar o quê? Em primeiro lugar, a autoestima deles, viu, Faria? Tem que aprender a valorizar em primeiro lugar eles mesmos, tá? E é igual eu sempre falo para as mães, quando casam, tá lá casando, tal, primeiro filho, eu falo, minha senhora, você tem que aprender a valorizar o seu marido. Eu sempre falo, porque toda mãe que fica dando mais valor aos filhos vai ter problema com eles. Então as mães, elas têm que começar a aprender a valorizar o marido na frente do filho, você entendeu? Valorizar. E o filho, você entendeu? Ele tem que perceber o quê? Que ele está sempre em segundo plano. Tá certo, Faria? Porque o dia que os pais começam a colocar os filhos em primeiro plano, pronto, vai dar problema lá na frente. Então os pais também têm que saber agir e ter uma estratégia também. Essa superproteção dos pais para com os filhos prejudica? Prejudica demais, Faria. Por quê? Porque os pais têm que entender que quando você diz assim, meu filho, esse filho não é seu. Na realidade, quando você tem um filho que é são, um filho saudável, esse filho é um filho do mundo. Você tem que aprender a entregar, desapegar para o mundo o seu filho, preparar seu filho para o mundo, tá? Porque eu li um livro de um psiquiatra italiano, Faria, e esse psiquiatra italiano, ele estava falando isso, que ele tinha um filho que tinha retardamento mental, e ele falava isso, que
Quando você tem um filho com retardamento mental, um filho com problema mental, um filho doente mental, com lesão cerebral, esse filho sim é o filho que você tem que guardar para você. Esse é seu filho de verdade. É o filho que você vai ter que cuidar dele a vida inteira. Eu gostei aqui, Fernando, de uma frase de efeito no texto da Eliana Barbosa. Isso. Fala o seguinte: amar com equilíbrio e educar com limites. Isso é perfeito. Então, quer dizer, o que é amar com equilíbrio, Faria? É você amar sem apego, com maturidade. Quer dizer, sem esperar, sem criar expectativa em toda aquela criança. Tá? Isso é amar com equilíbrio. Você entendeu, Faria? E o que mais que ela fala? Amar com equilíbrio e educar com limites. Com limites, é isso aí, ó, é limite. Falar, meu filho, é sim, sim, não, não. Procurar, viu, gente, aprender a falar o não sem medo de desagradar. Procurar, viu, pais, falar um não, mas sempre que você tiver que falar um não para o seu filho, procura, viu, entrar em acordo com seu marido, ou vice-versa, tá? Para quê? Para não ter choque. Por exemplo, você fala um não para o seu filho e chega o seu marido em casa, ele fala um sim. Pronto. A cabeça da criança ela vai dando um creque. Viu, Faria? Ela começa a perder respeito pelos pais. Então, sempre que você tiver que tomar uma decisão a respeito do seu filho, procure antes conversar com seu cônjuge. Tá? Vamos entrar no acordo primeiro, tá? Se nós vamos falar sim ou nós vamos falar não. Tá? Isso é saber colocar limite, não faz. E nunca uma decisão aleatória. Não. Jamais. Porque toda decisão que você toma de bate-pronto, como diz o outro, você corre o risco de ter que voltar atrás. Então, quando você volta atrás numa decisão que já foi tomada, pronto, você já cria o quê? Você já cria um vácuo ali entre você e seu filho. Seu filho já começa a pensar assim: essa minha mãe ou meu pai, eles são muito bobos. Eles estão achando que eu sou o quê? Fernando, só para encerrar aqui, rezar para os filhos errantes, então, já seria uma boa solução. Exato. Quando você tem um filho com problema, é uma técnica, viu, Faria, que eu aprendi com um pastor americano, que é o Norman Vincent Peale, Dr. Norman Peale. Ele sempre falava nos livros dele o seguinte: quando você tem um filho ou um parente com problema, procura rezar para esse filho e sempre lembrar e imaginar o Cristo do lado dele. A figura do Cristo do lado dessa pessoa problemática, tá? E isso aí é bom você falar, viu, Faria, para a gente lembrar o seguinte: que a gente que é pai e mãe, a gente tem que procurar ter o quê? Religiosidade, buscar uma religião, buscar espiritualidade e passar isso para os seus filhos, porque com isso você vai formando uma base de religiosidade naquela criança, tá? Isso é muito importante. Tá certo. Fernando, mais uma vez, muito obrigado.